que é do principal suspeito, que está preso desde a época, está com a Letícia. E o que diz esse laudo? Os detalhes com você, Letícia. Então, Salsicha, de acordo com este novo laudo, foi identificado que não tinha a existência de sangue no veículo, na faca e também nas roupas do principal suspeito, né? A advogada acabou de adiantar aqui para mim que, na verdade, vai fazer já 8 meses que tudo isso aconteceu e, por isso, vou conversar agora com a doutora Josiane, que vai explicar a respeito deste novo laudo. Explica melhor para o pessoal de casa aonde foram, então, na época encontrado sangue e hoje foi confirmado que não era sangue. Isso, a autoridade policial, ela fez o requerimento de um laudo pericial que fosse feito no veículo Astra de propriedade do Jean. Na faca, uma faca que o perito disse que tinha certeza que seria a faca do crime. E nas roupas, que segundo eles era a roupa que o Jean estava usando naquele dia. E os laudos chegaram, assim como o Jean tinha afirmado, e não foi encontrado em nenhum dos objetos periciados sangue humano. Inclusive, na época, falaram que tinha sangue no volante e na maçaneta. Isso mesmo. Inclusive, nós, quando fomos ouvidos, nós falamos que a autoridade policial estava se antecipando, né? Que não cabe a ela fazer esse juízo de valor e premeditar aquilo que vai vir, né? E foi aquilo que aconteceu. Veio que não era sangue, né? O Jean passou por muitas situações naquele dia por conta dessa certeza trazida pela autoridade policial. Eles concederam uma coletiva para a imprensa, até o perito que fez a coleta do material biológico e deu certeza, né? Ainda falou que o Jean estava sendo preso por esse motivo, porque havia sido encontrado sangue em vários objetos que pertenciam a ele. No caso, a polícia adiantou pra gente que existem outras provas, que este novo laudo também não vai interferir tanto na questão do caso. Você está ciente que existem essas outras provas? A outra prova que a autoridade policial alega é uma que eles fizeram uma reconstituição, uma reconstrução de alguns lugares que o Jean teria andado e, segundo eles, que foi extraído de um programa tirado do celular do Jean. Esse programa não foi apresentado em juízo, não tem nada com relação a essa reconstituição que eles tiraram para que seja apreciado pelo juízo. Aquilo ali partiu de um juízo de subjetividade da autoridade policial e dos investigadores e o Jean disse que não teme por nada. Na época, o seu cliente chegou já a ser preso, ele continua preso mesmo com esses novos laudos? Ele chegou a ser preso, ele foi preso em flagrante, né? A juíza naquele momento analisou a flagrância que ele tinha sido preso e disse que o flagrante era ilegal, né? Que ele não deveria ter sido preso porque não tinha estado de flagrância nenhuma. Relaxou o flagrante dele, mas posteriormente, por conta da comoção, sabia que não viria nada. Então, com relação aos laudos, ele está muito tranquilo. Agora, estar preso na situação que ele está, embora ele esteja numa cela especial, porque tem nível superior, não é do convívio dele, não é da vida dele, né? Ele não é desse meio, é uma pessoa que nunca teve nem infração de trânsito, né? Então, infelizmente, ele sofre muito por estar encarcerado. Obrigada, doutora, pelas informações. Salsicha, eu tenho uma informação a respeito do delegado na época que ele diz o seguinte: o delegado-chefe da investigação, no momento ali, né, na época do caso, 8 meses atrás, disse que a perícia feita no carro do Jean foi excesso de zelo e para desencargo de consciência, já que o carro, segundo a polícia, segundo este delegado, não havia sido utilizado para transporte dos corpos ou alguma vítima que tivesse sido morta em seu interior, ali no interior do veículo. Salsicha. Deixa eu fazer algumas perguntas para a doutora, se você puder colocar o retorno para ela, fazendo um favor. Primeiro, agradecer a doutora que está aqui na RIC TV. Doutora, queria saber agora de já que a senhora está no processo, está acompanhando tudo. Desde o primeiro momento, o cliente da senhora, ele nega que foi ele que matou a ex dele, a companheira dele, que eles estavam juntos, mas estavam separados. Então,
E ele fala que não foi ele que matou nem o sogro nem a sogra. Ele continua com essa versão apresentada desde o começo ou ele mudou alguma coisa de lá para cá, de agosto até agora? Não, Salsicha. Ele continua, né, relatando os mesmos fatos e negando que tenha tirado a vida de qualquer uma dessas pessoas. Dentro da casa, a polícia falou que encontrou digitais dele. E também ele esteve na casa, que foi um dia que ele esteve lá, então não tem como ele falar que não esteve lá, que pelo menos lá ele teve. Então, a senhora acredita que essas digitais que encontraram dele não foi do momento da briga, foi o momento que ele estava no ambiente ali da casa do sobrado? O que a senhora fala sobre as digitais que também encontraram, que foi comprovado que tinha digitais dele dentro do ambiente da residência? Fora as digitais, Salsicha, tinha ainda um presente que foi levado por ele, né? Então, assim que ele foi conduzido até a delegacia, ele já relatou que ele havia ido na casa dos sogros, que ele havia levado um presente para o sogro. Inclusive, o presente foi encontrado em cima da mesa, no local do crime, né? Então, ele em nenhum momento negou que tivesse ido na casa. Do caso do carro, porque do lado do carro foi encontrado o celular no bueiro. O que ele fala daquela cena? Porque o veículo foi encontrado abandonado e depois até a polícia divulgou a cena do veículo chegando. Para-se o veículo, desce o condutor, vai até o bueiro e joga alguma coisa, como se estivesse jogando alguma coisa no bueiro. E volta ao carro. E depois a polícia apresentou que o celular de uma das vítimas é que estava dentro do bueiro. O que a senhora fala sobre isso? Ele relata, Salsicha, que não foi ele que jogou o celular. O que a polícia apresenta naquela imagem que ela trouxe na mídia e que ela juntou no processo, são imagens de alguns horários do carro do Jean que batem com os horários que ele disse que saiu de casa, porque em nenhum momento ele disse que não tinha saído de casa. Então eles pegaram as imagens próximo da avenida da casa dele, no centro. Ele já havia antecipado a polícia que havia ido numa farmácia, inclusive pediu para a autoridade policial que puxasse as imagens das câmeras da farmácia para comprovar que ele estava lá naquele horário. E aquela parte que a polícia mostra dizendo que fez uma reconstrução dos fatos com base em um programa que tinha no celular do Jean, não aparece a placa do veículo. E o Jean disse que aquela pessoa que está lá não é ele, tá? Então, isso é o que ele nos passou. Para a senhora que está no caso, a senhora acredita que o seu cliente é inocente ou não? Salsicha, nós estamos pelo Jean, né? Com base, até agora, tudo o que ele falou foi provado no processo, né? Tanto que a autoridade policial agora disse que foi excesso de zelo, mas o excesso de zelo dele foi antes daquela reconstrução, né, que eles trouxeram, que foram dias depois, né? Então, nesse momento, com base naquela informação do sangue que ele disse que tinha, ele já deu uma entrevista falando que não tinha dúvida, porque havia sido encontrado sangue. Nesse momento, ele disse que foi excesso de zelo. Então, assim, com base no devido processo legal, com tudo que está sendo trazido, com tudo que está sendo provado, nós acreditamos na versão do Jean. E a senhora deve estar entrando já, a justiça é um pouco demorada, como a senhora falou, ou provavelmente hoje ou amanhã, com o pedido da liberdade dele, para ele que responder o processo, porque ele está sendo processado, responder o processo em liberdade, para depois provar nos autos que ele não participou. Pelo menos esse é o entendimento agora da defesa. É isso, doutora? Isso mesmo, Salsicha. O Jean é réu primário, tem bons antecedentes, residência fixa, né? Não é uma pessoa perigosa. Como eu falei anteriormente, nunca teve nenhuma infração de trânsito, né? E com base em tudo isso e com base nas provas que vieram negativas, nós vamos sim fazer o requerimento da liberdade do Jean nas próximas horas. E com certeza também, se depois questionar no inquérito policial, se não tem a participação dele, porque a senhora acredita na inocência dele, quem é que tenha cometido o crime também, porque alguém matou, e matou 3 pessoas. Isso com certeza
deve ser feito o pedido para o requerimento para ser investigado outras pessoas também. Muito obrigado. Pois não, doutora. É o que a gente sempre diz, né, Salsicha? Cabe à autoridade policial achar o culpado, né, ou os culpados, e não um culpado, né? Então a gente espera que venha à tona a verdade dos fatos e que pague por esse crime aquela pessoa que cometeu, seja ela quem for. Muito obrigado pelas informações, por trazer os detalhes. E eu fui questionando também, porque como a senhora está... Só para o povo entender, o processo, o inquérito e as investigações deste caso está em segredo de justiça, porque uma das filhas do casal é uma juíza de direito, entendeu? Que é uma juíza, inclusive, aqui da nossa região. Como está com segredo de justiça, só as pessoas, igual a doutora, que têm acesso a todo o procedimento que está dentro do inquérito do processo. Então, por isso que eu questionei bastante a doutora para a gente tirar algumas dúvidas, porque realmente é um dos casos que mais chamou a atenção aqui em toda a região. Muito obrigado por falar ao vivo e passar as informações. Então, alô, Umuarama, olha a notícia aí, ó. Saiu o laudo, que a doutora acabou de falar, que não era sangue que estava nem dentro do carro, nem nas roupas e nem na faca que foi apreendido. E aí? Agora o advogado está entrando provavelmente hoje ou no máximo até amanhã, que vai juntar os laudos, as informações, mais detalhes, para pedir a soltura do principal suspeito do crime que está preso desde o dia em que o caso aconteceu lá em Umuarama. E a notícia da tarde, com certeza, que chama a atenção lá do município de Umuarama. Muito obrigado, Letícia, com as informações. Agora vem comigo que